boa tarde. Meu nome é Camila. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Raul. E a gente está representando a USA Intermunicipal de São Bernardo. Hoje a gente dá início à 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo. E esse ano o tema vai ser o Espiritismo e os desafios da vida moderna. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, que se uniram a nós nesse momento de muita reflexão, aprendizado e fraternidade. E para iniciarmos a harmonia nessa tarde de hoje, temos o grupo Musicando, que irá conduzir a música durante esse momento. E então, sejam muito bem-vindos e com vocês, Grupo Musicando. Assim em breve,
sabe como o coração... Como bate o coração de Jesus? Tum, 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 laria, laia. Tum, 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 laria, laia. Isso, obrigada. Só assim eu
fiéis no Centro Espírita O Bom Pastor. E eles estão dedicando sempre à divulgação do Evangelho de Jesus através da música. E em 2014, quando o grupo começou a ganhar novos integrantes, eles começaram a expandir um pouco as atividades. Então eles estão começando a participar de Dia dos Pais, Dia das Mães, celebrações natalinas, apresentações mensais no Hospital Lacan. Então eles sempre levam muita música, palestras espíritas e também os passes aos assistidos. Eles levam as suas mensagens sempre com o propósito de tocar os corações através da arte. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês por estarem aqui tocando pra gente. Vocês são incríveis. E muito obrigada pelas belíssimas apresentações e pela harmonização do ambiente. Que essa música continue sendo a ponte entre os corações e o plano espiritual. Oi, gente, mais uma vez boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui na 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo. E gostaria também de agradecer ao Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho por ceder o espaço para esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui hoje e que nos acolheu com tanto zelo, dedicação e afeto, tornando possível esse encontro repleto de luz, harmonia e fraternidade. Também gostaria de agradecer ao Grupo Samaritano, que hoje conduz a tarefa das pinturas mediúnicas e a psicografia. Também gostaria de agradecer ao Maria de Nazaré e o Grupo Obreiros do Senhor por conduzir hoje os passes e todo o tratamento que está acontecendo na casa, que oferece suas vibrações amorosas e fraternas, essenciais para que esse evento aconteça. E convidamos a todos que continuem participando durante a semana, porque o evento vai acontecer todos os dias até o dia 8 de novembro de 2025. Certo? E qual que é o objetivo da Semana Espírita? A Semana Espírita acontece para a gente unir cada vez mais, divulgar a doutrina espírita e unir os centros espíritas e aqueles espíritas e não espíritas também. A gente oferece consolo, esclarecimento e reflexões atuais sobre os evangelhos que Jesus passou para a gente. E aí, eu queria dizer para vocês aproveitarem bastante tudo que está aqui embaixo, aqui quando vocês descerem nas escadas, vai ter tudo aqui a dispor para vocês. Temos a mesa de troca de livros para vocês renovarem as suas leituras. Tem também a mesa de novos livros com novidades da USE Intermunicipal e também orientações sobre o Evangelho no Lar. E a lanchonete da casa, que preparou coisinhas deliciosas para deixar o encontro cada vez mais acolhedor. Que essa tarde seja apenas o início de uma semana muito incrível, cheia de luz, aprendizado e fraternidade. E temos a alegria de convidar o presidente da USE de São Bernardo do Campo, Cristina Genovese, para compartilhar uma mensagem para a gente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Que sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração, que sempre nos acolheu com muito amor, com muita harmonia. E o objetivo da USE é isso, né? É reunir casas espíritas e aqueles que não são, e estarmos juntos em harmonia. E a USE não é uma casa espírita, é a reunião de casas espíritas, né? E temos a alegria de estarmos aqui, onde muitas casas trabalharam para este evento acontecer. Este ano nós convidamos jovens, crianças. Para o ano que vem a gente gostaria de ter mais jovens, mais crianças, né? Que estivessem aqui conosco, participando deste momento, porque o que vamos apresentar aqui hoje é trabalho de algumas casas, né? Com o intuito de trazer o conhecimento da doutrina de uma forma diferente. Então, a importância de estarmos aqui em família, né? Temos hoje crianças, jovens e pessoas de todas as idades. E o que importa é isso, é continuarmos nessa caminhada com o Cristo, sempre o Cristo no coração, né? A espiritualidade uniu as casas para que a gente pudesse fazer esse evento, uniu músicos, trabalhadores de muitos lugares. Então não é um trabalho exclusivo da USE, é um trabalho de todo mundo, de muito trabalhador, e que fez com muito amor,
com paixão, com entusiasmo. Às vezes desanima um pouquinho porque as coisas não dão tão certo, mas aparecem novas oportunidades e estamos aqui em família, numa família muito grande de amigos, e espero que vocês possam curtir, que hoje vai ser especial. Os jovens vão trazer momentos incríveis aqui, tá bom? Muito obrigada, agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora, antes de iniciarmos a nossa próxima etapa da tarde de hoje, gostaria de convidar o Michel, que vai fazer a nossa prece dessa tarde. Então, pode... Boa tarde, eu sou o Michel, eu tenho 17 anos, eu faço parte da mocidade do Maria de Nazaré. E eu vou falar um pouco dessa abertura, só que antes eu vou fazer a prece, né? Agora vamos fechar os olhos, nos concentrar, pensar em Deus. Obrigado, Deus, por estar aqui. Obrigado por me dar essa oportunidade de falar um pouco, de me conectar mais com Deus e prosseguir no meu objetivo na Terra. E gostaria de agradecer novamente por todos que vieram, que assim seja. Boa tarde a todos, sou o Henrico, tenho 17 anos, sou do Centro José Domingues Bueno e a gente vai começar hoje falando sobre um projeto que teve esse ano, que foi a Escola de Heróis. O que foi a Escola de Heróis? A Escola de Heróis teve como objetivo mostrar para jovens e adolescentes, crianças, o que foram os heróis e quem são esses heróis, o que eles fizeram na Terra. E o Michel agora vai falar pra gente um pouco sobre cada um desses heróis, cada um não, porque são muitos, mas um pouquinho de cada herói que veio aqui pra Terra, algum deles ele vai falar pra gente. Agora falando sobre os heróis, quem são esses heróis? Como é que a gente determina o que é um herói? São as pessoas que usam capas, que têm poderes? Não, né? São as pessoas que fizeram diferença na história do mundo. Por exemplo, tem Allan Kardec, que foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento do espiritismo. Ele sempre lutava para saber a verdade e sempre buscando a verdade. Temos também Gandhi, que venceu guerras com a paz, sem usar armas e sem lutar. Temos também a Joana d'Arc, que não tem relação com o espiritismo, mas sempre foi uma pessoa simbólica para o espiritismo, que venceu guerras na França e ajudou a reconquistar a França. E aí eu pergunto para vocês, por que é importante para uma sociedade ter um herói como exemplo, para se inspirar? É importante porque a gente consegue ter alguém para idealizar, para a gente seguir os exemplos dele. Por exemplo, Jesus é o maior herói da nossa terra, é a pessoa que a gente mais se inspira. E ele é importante a gente aprender sobre ele, por exemplo, na Escola de Heróis, para mostrar para as crianças e os jovens quem que a gente deve seguir, como que a gente deve fazer. E é isso. Platão também fala que uma sociedade não vive sem herói, porque não tem a quem se inspirar. E não tem como evoluir sem ter alguém para se inspirar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre qual é o nosso objetivo na Terra, né? O nosso propósito, essencialmente, é evoluir e buscar a perfeição. Outro objetivo é ajudar o plano divino e auxiliar na evolução da Terra, né? E agora a gente se pergunta, como que a gente pode fazer isso? Não é fácil, todos sabemos, a gente passa por muitas imperfeições, por isso ainda viemos para cá, mas tem formas e meios que podem nos ajudar a sempre estar buscando evoluir de uma forma mais leve, mais saudável, né? E como? A pergunta é como? É a gente olhando para as nossas virtudes,
como o Michel trouxe, cada herói trouxe uma virtude aqui para a Terra. Seja ela a caridade, seja ela a paz, seja ela o amor, né? O nosso maior exemplo foi Jesus. Jesus trouxe todas as virtudes juntas, né? Com o ser perfeito que ele era, ele trouxe todas essas virtudes. Que todas as virtudes juntas, o que é? É o amor. Então é pelo amor que a gente consegue estar evoluindo e buscando sempre tentar alcançar essa perfeição, né? E também outra coisa é olhar nossas imperfeições e observar quais são elas para nos ajudar a gente a refletir. Olha as imperfeições às vezes a gente não pode enxergar como uma forma ruim. Porque a gente vê as nossas imperfeições e perceber no que a gente errou é uma forma que a gente tem como parar e olhar e falar, opa, tem alguma coisa de errado. Então a gente olha para elas, olha para nós para dentro e enxerga formas que tem como a gente consertar isso em nós. E é assim que a gente consegue achar passos para chegar cada vez mais perto dessa perfeição que foi Jesus, né? Um exemplo que eu dou é comigo mesmo. Às vezes eu passo por uma situação difícil e eu penso, o que Allan Kardec faria o que Jesus faria no meu lugar? O que Chico Xavier, que foi um dos espíritos mais recentes, muito evoluído também, que veio para nós, o que Chico Xavier faria no meu lugar? Então a gente sempre olhar, a gente perceber que a gente tem nossas imperfeições e buscar sempre melhorar com elas, aplicando todas as virtudes que nossos heróis trouxeram pra gente, sempre se baseando no amor, que é a principal delas. Agora falando um pouco sobre um exemplo de uma história que mostra como exemplo de como a gente segue certo para o caminho da nossa missão, para a gente saber o nosso propósito. Eu vou falar da história do cego de Jericó, que Bartimeu era um homem humilde e cego, e ele estava na beira do caminho quando Jesus estava passando. E quando ele ficou ciente que era Jesus que estava passando, ele gritou várias vezes pedindo ajuda. E quando Jesus deu atenção para ele, ele voltou a enxergar, e Jesus virou para ele e falou, a sua fé te salvou. Então, traduzindo um pouco essa história de Cristo, Bartimeu, quando ele ficou sabendo que Jesus estava por perto, ele agarrou as oportunidades. Então, quando a gente tem uma oportunidade da gente fazer a caridade, da gente se envolver mais no espiritismo, sempre é bom agarrar. Por exemplo, hoje eu estou numa época de vestibular, cheio de prova para fazer, e eu estou aqui porque eu quero estar aqui, porque eu quero disseminar o espiritismo para todo mundo. E é um pouco falando de agarrar as oportunidades. Outro significado também forte dessa história é quando antes ele não enxergava nada, mas quando ele chega perto de Jesus, ele começa a enxergar de outra forma o mundo. Ele fica mais fácil progredir e chegar no seu desenvolvimento, a sua missão na Terra. E é isso. Perdão. E agora falando sobre outro herói muito importante aqui, é Allan Kardec, que a gente vai ver mais um pouco sobre ele. É isso, gente. Obrigado a todos que ouviram. Desculpa aí alguns erros, mas é o nervosismo, viu, gente? Boa noite. Obrigado a todos.
saber? Posso ver o que é que ele esconde e o que ele fez. Com neves ele conversou e aos espíritos perguntou as respostas que chegaram, uma a uma ele comparou. Isso do identificação é perguntar a sua razão. Cada que nos trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Cada que nos trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Zoológica, mas eu fui intuição para e organizar a codificação. Vamos seguir. 5 horas nos deixou viajou pra divulgar o que os bons espíritos vieram nos explicar. Nossa moça de ilusão, mas os dois espíritos voltou. Cada vez trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Cada vez trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Agora tem entendimento do espiritual, seu funcionamento, a minha evolução moral. Cada que nos trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Cada que nos trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Aí, pessoal, vamos tentar agora, hein? Vamos tentar fazer uma vez todo mundo junto. Ver se acontece. Será? Será? Vai. Até que nos trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Até que nos trouxe uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Uma ponte para amor, esperado, prometido, consolador. Então, para a gente continuar para a próxima etapa da nossa atividade, antes eu queria só fazer um agradecimento a toda a equipe teatral. Eu não vou explicar de novo o que é essa escola de heróis e o que são esses heróis, porque o Henrique e o Michel já explicaram muito bem o que seria toda essa atividade, que a gente pôde revisitar amigos e espíritos que foram muito importantes para toda essa doutrina. Pudemos desenhar o nosso modelo Jesus. Então, gostaria só de agradecer mais uma vez a toda essa equipe e peço agora que a Camila vai continuar agora. Eu queria fazer um agradecimento especial a 2 pessoas incríveis que fizeram esse trabalho acontecer. Primeiro, a Mônica Etes,
que ela é diretora do Departamento de Infância da USE Estadual, evangelizadora com mais de 30 anos de experiência, atuando com diversas faixas etárias e contribuindo significativamente para o aprendizado de muitas pessoas. E a segunda pessoa, eu fiquei curiosa. Pode. Tá bom. E a segunda pessoa, que é o Valteno Silva, com mais de 35 anos dedicados às atividades doutrinárias, especialmente na evangelização e educação espírita de crianças, jovens e adultos. Atualmente ele frequenta o Centro Espírita Maria de Nazaré, em São Bernardo, mas já atuou em diversas casas também no Rio e em São Paulo. E marido da Mônica. Esse título é importante. Muito bem. Na verdade, a Mônica outro dia falou assim: poxa, teu nome está lá, mas você trabalhou tão pouco nisso. Aí eu falei assim: mas realmente quem fez mais os trabalhos foi a Mônica, né? Então, nosso papel foi mais assim ajudando os nossos amigos ali na exposição, mas nós queremos dar a nossa contribuição então, falando um pouquinho nas palavras finais para a gente conectar o que nós vimos aqui, né? Esse trabalho da Escola de Heróis, ele iniciou na nossa casa espírita antes da pandemia e ele foi muito significativo. Eu imagino que para todas as casas o grande desafio é ter novos evangelizadores, não é? Outro grande desafio é ter o jovem no trabalho, não é? Eu me lembro que a Escola de Heróis, a Monique, o Renan, eles ainda não eram evangelizadores, eles estavam estudando na mocidade com a gente. O Renan é o marido da Monique, né, que não está aqui hoje, e outros tantos jovens, eram uns 8 jovens, e eles fizeram a Escola de Heróis, que era um trabalho mais dinâmico. Imagina, as crianças tinham acabado de assistir a evangelização, estavam já sem ar, e aí fala assim: olha, como na nossa casa tem um tratamento, não podia fazer barulho. A gente falou assim: nossa, o pessoal vai dar bronca na gente. Quem vai tomar conta das crianças? Aí a Mônica desenvolveu esse projeto dos jovens cuidarem das crianças enquanto o tratamento acontecia. E aí criou-se a Escola de Heróis. Mas o jovem tinha o grande desafio de chamar a atenção de crianças exaustas de uma evangelização. Imagina. Então eles se desdobraram. Eles estudaram, por exemplo, a história de Albert Schweitzer, aquele que viajou para a África para cuidar fazer um hospital, etc. Então ele tocava piano na Europa, arrecadava dinheiro e voltava para a África para cuidar dos pobres. Baratas histórias. Só que você imagina os jovens fazendo isso com as crianças, botando as crianças no piano, se vestindo, de pianista ou de qualquer coisa. No caso, eles fizeram aqui a apresentação de Kardec. Imagina os jovens com as crianças levantando as mesas e brincando, ali, mas conhecendo o herói. Aquilo foi tão significativo. Naquele ano, no final daquele ano, nós tínhamos uns 8 novos evangelizadores. E muito bem preparados, porque eles conheciam muita doutrina. Da mocidade a gente estudava com muita força a doutrina, e faziam de uma maneira dinâmica e lúdica, porque eu imagino que as crianças que participaram dessa atividade ficaram mais próximas de Kardec, e elas começam a se interessar. Enfim, então a gente está trazendo esse projeto, ele é muito bacana. E voltando ao tema da nossa Semana Espírita, não é? O Espiritismo e os desafios da sociedade moderna, é isso? Um desafio nosso é propagar o Espiritismo. Outro grande desafio é incluir o jovem. Então, a nossa fala agora é assim. Vocês já ouviram aquela frase: o jovem é o futuro? Já ouviram? Os jovens odeiam essa frase. Eu estive por 2 vezes com jovens no estado de São Paulo, e eu vi uma jovem falar assim: eu odeio quando falam isso. Porque o jovem é futuro. Ele é sempre o futuro. Ele nunca tem chance de trabalhar. Não, no futuro ele vai trabalhar. No futuro ele vai fazer alguma coisa. O jovem é o presente. Nós precisamos dar oportunidade para os jovens. Existem situações
E eu não quero mencionar uma casa ou outra, em todas as casas nós vamos ter esse desafio, em todas as casas. São desafios diferentes. Eu vou dar um exemplo. Imagina que o jovem fez a mocidade dos 13 aos 20 anos. São 7 anos. Aí, quando ele faz 21, ele vai para o estudo. Alguém diz para ele assim: para você trabalhar, você tem que estudar mais 5 anos para você dar passe. Tem duas situações aí. Ou o estudo da mocidade não vale nada, ou o que nós estamos fazendo? E nós não queremos aqui fazer uma revolução nas casas espíritas. Nós temos que ter respeito pelas casas, como elas estão instituídas, pela cultura de cada casa, mas nós devemos chamar os dirigentes para conversar e pensar: como eu incluo o jovem no trabalho? E a mocidade não é suficiente, o que falta então? Agora, nós vimos um movimento em São Paulo e no Brasil inteiro, chamado do protagonismo jovem. Idealmente seria legal a gente falar o protagonismo jovem, mas protagonista é o ator principal e às vezes a gente fala assim: não, então você dá a chave do seu espírita para o jovem e deixa ele se virar. Também não é bom. O problema é que ficar com o jovem dá trabalho, porque você tem que planejar quanto tempo deu para essa equipe se reunir e fazer os trabalhos. Tempo extra, porque você tem a evangelização, você tem os trabalhos da casa, e extra você faz o teatro, você ensaia e faz. Dá trabalho. Mas sem trabalho não tem progresso. E a gente reclama do espiritismo hoje, que ele está definhando, e está, em termos de jovem, as pesquisas indicam que ele reduziu cada vez pela metade, a cada 10 anos reduz pela metade o número de jovens. É incrível isso. Então, nós precisamos dar atenção. A nossa proposta, quando a gente está trazendo isso como solução, nós não temos a receita do bolo para nada, mas a gente entende que isso é importante, que a gente se una ao jovem, que a gente delegue dentro da nossa casa espírita pessoas mais experientes para ficarem junto. É importante, por exemplo, você está num grupo de jovens. Eu me lembro que eu fazia o trabalho de mocidade, a minha filha estava lá, e eu falava assim: mas a pessoa falta ao centro para ver o final da novela. Aí a minha filha: ninguém assiste novela, pai, é série. Você tem que modular a linguagem. É importante ter jovens na coordenação dos grupos também, e é importante ter o adulto também, porque tem experiências que nós temos que são importantes, e aí o jovem tem que ter humildade também de ouvir o mais velho, né? Eu me lembro, e são dois extremos, né? Eu me lembro que eu estava num encontro da Federação Espírita Brasileira e um companheiro falou assim: não, porque não permitiram que um jovem de 16 anos coordenasse o trabalho. Aí eu falei assim: puxa, mas um jovem de 16 anos não pode ainda coordenar um trabalho desse nível, mas ele pode estar junto, ele pode participar, ele pode ter uma fala, né? Então são dois extremos muito grandes e que a gente precisa. E aí eu falei assim: olha, se Emmanuel ou o Dr. Bezerra de Menezes reencarnasse de novo, eles teriam muita humildade de ficar sentadinho ouvindo. Mas tudo bem, nós não somos Emmanuel, né? Nós não somos Bezerra, mas se o jovem é realmente tão evoluído quanto o pessoal fala, não, porque o jovem é muito mais evoluído. Todos nós somos nova geração. Aqueles que têm 70, 80 anos são nova geração. Da época de Kardec já estava nova geração. E os nossos filhos e netos são nova geração também. Mas eles não são muito melhores que a gente, também não são muito piores. Somos no mesmo barco. E aí nós temos que estar juntos. Aquele que está mais velho, acompanhar o mais novo. Então, essa é a nossa mensagem, de que a gente se una ao jovem, e quando a gente faz isso, dá certo. Nós temos trabalhos que deram muitos frutos com jovens, trabalhos muito bacanas, né? E a gente vê equipes se formando cada vez mais, se fortalecendo com essa proposta de trabalho, viu? E nós agora queremos agradecer ao trabalho que foi feito, né? A Semana Espírita está uma Semana Espírita bem diferente. Agradecer aos jovens, falar da nossa alegria de ver vocês fazendo os trabalhos. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado de ver cada um de vocês fazendo. Deu uma alegria muito grande, porque para a gente que fica pensando assim, como vai ser o Espiritismo depois, olhando vocês fazer, a gente fala assim: nossa, vai ser bom, né? Vai ser bom. E que Jesus nos abençoe, viu?
Gostaria de agradecer mais uma vez a Mônica e o Valteno e com certeza mais uma vez ao grupo de teatro, porque com certeza hoje vocês plantaram uma semente aqui, uma semente de trabalho que vai dar frutos, que vai gerar novas coisas e com certeza novas coisas boas virão desse trabalho. Muito obrigado. E agora a gente vai convidar a querida Elaine, que vai ler pra gente a psicografia feita por hoje para dar início à nossa semana. Minha mãe. Boa tarde. Vamos lá. Irmãos, sejam muito bem-vindos. Que o Mestre Jesus envolva cada um em luz e amor. Confiem e trilhem seus caminhos. Sejam baseados no amor do Mestre. Não desanimem. Nosso caminho já está decidido e por nós. E o que depende de nós é mais simples. Nessa mudança de pensamentos, para que mudemos também nossas atitudes e comportamentos. Comecemos com o Evangelho no lar, atitude benéfica e eficaz para a família e todos que a envolvem. Deus é misericordioso o tempo todo e nos acompanha a todo momento. Confiemos na proteção divina. Sejamos felizes. Obrigada, Elaine. E durante essa semana a gente vai ter algumas outras atividades. Nós temos palestras que certamente vamos adquirir muito mais conhecimento, muito mais experiência para a gente trilhar juntos esse caminho de evolução espiritual, principalmente agora na transição planetária. E acompanhe a programação completa nos cartazes. Com certeza nos centros espíritas estão divulgando, mas nas redes sociais também. A gente tem o Instagram, tem o site da USE SABC. E tá vendo essas plaquinhas verdes? Tem em cada cantinho um QR Code para pesquisa de avaliação. Seria muito legal a participação de vocês para colaborar, para que a gente cada vez mais nos próximos eventos ouça vocês para deixar cada vez melhor e mais acolhedor para todo mundo. E agora pra gente ir pros finalmente, para vocês continuarem conectados conosco, existe o canal no YouTube da USE, é só pesquisar USE e SBC que vai aparecer lá, tem diversas palestras, diversos cursos que são muito bons e também em breve todo o evento que está sendo gravado aqui vai estar lá para vocês reassistirem, se vocês quiserem, não conseguirem vir algum dia, vai estar lá para que vocês possam assistir e consumir. E agora, para encerrarmos esse encontro em clima de sintonia e elevação espiritual, convidamos mais uma vez o grupo Musicando para nos presentear com uma prece musical, envolvendo-nos em suaves vibrações de paz, harmonia e luz. Quando eu sentir tremor,
prece final, que a Camila vai ter a honra de fazer. E então todo mundo que vai se conectando com o plano espiritual. E é isso. Vamos fechando os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade amiga aqui presente, que nos envolveu com muito amor, com muita luz, desde o começo na preparação desse evento, de toda essa semana que está por vir. Que possamos sentir essa vibração que foi criada aqui, que ela possa nos envolver com muito amor, envolver a todos aqueles que amamos, e que ela possa se expandir a todos os corações necessitados. Que essa luz formada aqui possa servir de amparo físico, emocional e espiritual para todos que existem. Que essa luz abrace todo o planeta Terra, abrace todos os dirigentes e todas as nações, para que reine a paz, para que reine a evolução moral e espiritual. Que possamos mais uma vez agradecer a todos que vieram encarnados e desencarnados. Que possamos cada vez mais praticar tudo o que foi aprendido hoje e que possamos estar com muito amor reunidos durante essa semana. Que assim seja.